E o tempo passou. E eu estou aqui hoje. Um privilégio grande de falar para colegas e para a esposa de pastor. Eu sou pastor de tempo completo, sem nunca ter deixado de pastorear nem uma semana por 50 anos. Eu conheço o que é a vida pastoral. Eu conheço o que é a batalha pastoral. Eu conheço o que é as lutas pastorais. Não é conhecer na teoria, é conhecer na carne. Nós tivemos 47 anos de ministério assim, sem, a não ser os problemas de igreja, que todas têm, e são todos iguais. Mas os últimos 3 anos, da minha carne, eu tenho sido profundamente provado por Deus e pelas circunstâncias da vida. Nunca dou crédito a diabo para coisa nenhuma. Mas em 3 anos eu perdi 3 coisas muito difíceis de perder. Aliás, eu perdi a saúde. O que vocês estão vendo aqui é fruto de cura divina. Eu fui detectado com o vírus da hepatite C, que é um dos vírus mais agudos e mais agressivos, e o tratamento ele é uma violência contra o corpo. Tantos que a maioria morre porque não aguenta levar o tratamento até o fim. É uma violentação ao organismo. Quando eu estou mais ou menos no meio, ou já da cura, do processo de tratamento que gerou a cura, nós tivemos um problema na igreja local, com um pastor que eu investi 22 anos na vida dele, e ele, aproveitando o período da minha enfermidade, ele infiltrou no meio do rebanho. Ele saiu com uns 500 membros, e aquilo, quando nós perdemos uma igreja, nós ficamos um membro, nós ficamos 3 noites sem dormir. Perder 500, você não dorme mais o resto da vida, entendeu? Ele fica sem saber, e sempre perguntamos onde eu falei, qual foi a minha culpa, qual foi o meu problema. E no meio de tudo isto, eu perco meu filho primogênito, com 40 anos de idade, num ataque misturado de ataque cardíaco com rompimento da veia aorta, deixando-me 2 netas para cuidar. E em 3 anos, 47 anos com a nave, algumas pequenas tempestades. E os últimos 3 anos, eu estou saindo desse período. Próximo dia 29 de agosto, completa 3 anos que meu filho faleceu. Foi uma das pancadas mais duras que a vida pode dar a um pai, a uma mãe. Nós estamos ainda trabalhando o nosso coração diante de Deus e diante dos nossos netos e diante dos filhos que temos, para ajeitar essa pancada que nos pôs no nível mais baixo possível de sofrimento humano. Nós estamos com a mesma dinâmica. Durante um ano de tratamento clínico da hepatite, eu nunca deixei de estar no culto todos os domingos. Durante um tempo em que a igreja perdeu, criou buracos no meio da congregação, tentei pregar da melhor maneira possível. Hoje nós temos uma igreja restaurada, eu tenho a minha saúde restaurada, graças a Deus. E conviver com a perda de um filho, você não pode dizer nunca que você vai ficar restaurado. Você vai ter que aprender a caminhar com isso, você vai ter que viver de algumas lembranças, e você vai ter que cuidar do que ele deixou. Tem uma filha de 18 anos, que já está na universidade, tem uma outra chegando aos 16, dos quais eu sou pai. Voltei a ser pai outra vez, pai avô, né? E isso tudo tem somado para o meu ministério quando eu falo com colegas. Porque antes, na área de doença, quase morri, eu tive um infarto, a vida é assim mesmo, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, até que o pau lasca na tua cabeça. Aí você tem, tudo isso é verdade, mas, ou então o colega perdeu o filho, sim, irmão, mas ele foi para o céu, irmão. No céu nós vamos, todos vamos ficar juntos. Mas com 40 anos de idade, você quer o filho perto de você. E cria aquele rombo dentro da gente, e cria um vazio dentro da alma, que você não tem jeito, como pastor, chegar para o irmão que perdeu o filho e dizer assim: eu sei o que o irmão está passando. Você não sabe. Você não sabe. Não tem nada a ver sobre esse ministério de consolação
e a experiência de arrancar a carne da tua carne, que você tem que colocá-lo num caixão e colocá-lo no cemitério, e todos se vão, e você fica ali mais um pouco, e de vez em quando volta para sentar na beira do túmulo e tem umas conversas assim meio espíritas. Alguns evangélicos ficariam completamente, mas como se você estivesse conversando com o filho. Quando a filha foi para os Estados Unidos, eu fui lá. Deu certo, filho. Ela foi. Passou no vestibular, eu fui lá, fez tudo certo. Ela passou. Então, um monólogo de consolo. E que quem não passou, não julgue, amigo. Não pense nada. Eu não falo com os mortos, mas a minha alma fala com o meu filho. A alma ainda fala com o meu filho. Portanto, a gente gostaria de fazer desse tempo, porque eu há 50 anos também frequento retiro de pastor. De vez em quando vem alguns pregadores, teologia sofisticada, palestras assim, metafísicas, e você entra e sai do jeito que você entrou. Quando na verdade a gente chega, na maioria das vezes, arrebentado. A gente chega às vezes pensando em chutar o balde com a vaca e com o fazendeiro junto. É tudo. A vaca, o varejo, vai o fazendeiro, vai a mulher do fazendeiro também. Acabou, agora não tem mais nada. E a gente tem que manter as aparências. Quantas vezes a gente não vai para o púlpito arrebentado e vai ter que manter as aparências, dizendo para os irmãos a paz do Senhor, mas você está sem paz nenhuma. Você passou a noite inteira sem dormir. Você, aquela mensagem, você buscou no livro de alguém e você nem teve a coragem de passar para o papel. Você arrancou a folha do livro, enfiou dentro da Bíblia, pau no Google. Não, se você falar que não fez e nunca mentiu, começou hoje. E começou hoje. Folhinha do cenáculo, 3 pontos. Cola aqui com o clipe, cenáculo no povo. Lá vamos nós. Fiz, você faz e faremos se for preciso. Entendeu? Então, às vezes, é verdade, não tem mais porque não tem mais nenhum compromisso, não sei com a verdade. Eu já agora, se Deus me der mais 5 anos e tal, tá, mais para falar para pastores. E não falar teologicamente, mostrar cultura, se está hebraico, se está grego, você não sabe, isso aqui só copia aquela palavra. Então, diz do grego, como grego. Primeiro, se eu tivesse que saber grego, eu tinha nascido na Grécia. O negócio é português. Vamos ficar no português, vem caprichar em mim. O negócio é grego, você é grego para cá. E vamos nessa caminhada. O que eu quero compartilhar com vocês é algo também da experiência. O que eu pretendo fazer é mais um tempo de compartilhar uma experiência pastoral de 50 anos. Foi pastor, o meu primeiro pastorado, eu não uso a palavra minha igreja, viu, irmãos? Eu não gosto de ouvir também colega dizer assim, porque lá na minha igreja, porque o meu povo. Aí eu tento procurar um preguinho no mão dele, não vejo nada. Tento olhar uma coroinha, mais uma coroinha de espinha na cabeça dele, não vejo nada. Tenho vontade de pedir para ele abrir a camisa para ver se tem. Não vejo nada. O único que tem direito de chamar a igreja de minha é o Senhor Jesus. Amém. Nós somos pastores, cuidamos da igreja do Senhor Jesus, mas ela é noiva dele. Porque você não vai casar com ela, é ele que vai casar com ela. Então você fica na tua e cuide bem da igreja. Ele vai ficar satisfeito de você cuidar bem da sua noiva e apresentá-la, como diz a Bíblia, santa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Essa é a nossa função. Não temos outra coisa a fazer a não ser isso que eu estou dizendo. Então nós vamos abrir a palavra no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Muito conhecido o texto. Quem é de nós que não pregamos frases desse sermão, desse texto fantástico? A batalha do Senhor,
Não temas, nem vos assusteis, todos nós. Mas há nesse texto uma experiência fantástica que começa na minha vida, quando eu ainda estava em Belo Horizonte, portanto é mais de 38 anos atrás. Quando aqueles dias de crise, você está procurando alguma coisa. A CEPAL produzia um boletim chamado Liderança Pastoral, amarelo, que tinha algumas mensagens. A função da CEPAL sempre foi extraordinária, de apoiar igrejas. E havia que eu vim conhecer bem depois, um irmão que escreveu um texto chamado O que fazer quando não se sabe o que fazer. O nome dele era Ismael Esperantio. Ismael é um excelente palestrante, se ainda vive, não sei, mas há uns 20 anos atrás nós convivemos em alguns congressos não é pregador. Realmente há uma diferença entre um pregador e um palestrante. O palestrante é mais um mestre, é mais alguém que já está dizendo que ele parece. O pregador é um profeta, tem que proclamar. A mensagem tem que ser incisiva. Eu não sou mestre, eu sou pregador. Eu sou um evangelista, um pastor evangelista. Há pastores evangelistas, há pastores mestres, há pastores profetas, que são abridores de igreja, profetas não, apóstolos, abridores de igreja, profetas todos nós somos. Todas as vezes que nós pregamos a palavra, nós profetizamos a palavra de Deus. É a verdadeira profecia, é a proclamação da palavra de Deus, tal como ela está. Mas naquela ocasião chega o jornalzinho da CEPAL. Eu abro o jornal e a mensagem é essa: o que fazer quando não se sabe fazer? Mas sou eu escreveu para mim. E o texto era baseado nessa história muito conhecida, que eu vou fazer só uma exposição da história e vou ao texto, onde eu quero trabalhar um pouquinho com os irmãos, há mais ou menos um horário, é o horário do programa, né? Vocês param às 11, mais ou menos? Isso, vamos pensar em 11, são 10h10, vamos pensar em 11 horas, vai dar tempo. Tem mais uma palestra logo depois, né? Depois é sua. Ainda do almoço? Ainda antes do almoço? O almoço vai ser 12h30. Pronto, a outra eu falo só 10 minutos. Não, Muito bem, esse texto é um texto conhecido. Josafá assume o reinado, estava indo tudo muito bem, até que vem alguém que espelha: olha, a situação está começando a mudar, porque uma grande multidão tem levantado contra você e eles estão caminhando. Eram os moabitas e os amonitas. E há uma longa caminhada aqui, quando Josafá faz tudo aquilo que nós fazemos. Primeiro, ele teve medo, que é uma reação natural. Todos nós já tivemos medo de alguma coisa na igreja. Agora racha, agora sai o tesoureiro, agora sai aquele mesmo que paga o meu salário. Dinheiro é 5 mil, eu ganho 400, pronto, eu já vou ficar devendo 500 do meu salário o mês que vem. Essas coisas que aparecem súbito geram medo natural, irmãos. Medo não é um defeito, medo é um instinto de defesa e de proteção. A não ser covardia, aí já é pecado. Mas medo é um instinto de preservação. Diz a Bíblia que ele temeu e pôs a buscar-se a Deus, tudo certo. Proclamou jejum, primeiro individual, depois nacional. Depois ele tem um período de coação, ele tenta convencer Deus que o problema não era dele, que o problema era de Deus, porque ele era o Deus da história, o Deus que ajudou o povo a atravessar o Mar Vermelho, o povo que abençoou a nação e prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, que colocaria agora como é que este povo vem contra nós. E ele convoca então o povo, no verso número 13, diz que todo Judá foi colocado em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita, preste atenção na palavra levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles até a ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte o deserto de Zeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Jerusalém e Judá. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Esse é o texto que me ajuda a começar a entender o que eu devo fazer quando eu não sei o que fazer, porque eu já tentei fazer algumas coisas. Aquilo que é reação natural, eu já pratiquei. Eu assustei, tive medo, eu pedi oração, eu proclamei um jejum nacional, ou seja, convocamos a igreja toda para um jejum. Quantas vezes já não fizemos? Quantas vezes já não experimentamos isto na igreja em que nós pastoreamos? Quando há uma decisão para ser tomada, como compras, em que envolve muitos milhões, em que nós não sabemos se é a vontade de Deus, porque um dos sinais que não é, que pode não ser a vontade de Deus, é que nós não temos o dinheiro. Esse é um bom sinal para saber que não é a vontade de Deus. Mas a gente sente que é a vontade de Deus. Então põe o povo para orar, põe o povo para jejuar e pede um sinal. Misericórdia. A última vez que nós fizemos isso, 10 anos atrás, havia uma propriedade à venda de 100 mil metros quadrados, entre os dois grandes shopping centers aqui de Campinas. E eu fiquei sabendo que ele estava vendo. Eu subi no terreno. Os mormons haviam construído um templo à esquerda do terreno, à direita do terreno. O terreno passa aqui, lá, com aquele morone pendurado lá em cima. E eu falei, aqui nesse monte, Deus podia me dar esse terreno. Eu quero construir um templo mais alto que o deles, com uma cruz mais alto que uma torre deles, pôr um para-raio no alto da cruz, com um reflexo de raio para cair na cabeça do morone. Deus vai nos dar esse terreno. E eu fiquei obcecado pelo terreno. Levei para a liderança, mas quanto era? Era uma fortuna. Hoje vale 100 milhões de reais. Valia, vamos supor, 10 milhões de reais naquela época, fazem 10 anos. E quando você vou usar um termo espírita também, né? Quando a gente incorpora com a ideia, fica incorporado na gente, né? Ninguém te segura, Deus. Vamos orar. Povo, todo mundo, mulher, criança, menino. Aí chamei a liderança de Deus, da igreja, umas 80 pessoas, vamos fazer uma vigília. E Deus vai dar um sinal através da vigília. E fomos nós orar na vigília. Então nós orando, eu estou esperando um sinal. Pronto, de repente o sinal vem comigo mesmo. Glória a Deus. Porque eu não sei quais são os seus conceitos, nem sei os seus preceitos, e muito mais não sei quais são os seus preconceitos. Mas a igreja do Nazareno, normal, falar línguas é meio herege. Vamos dizer que é completamente herege. Completamente herege. Falou língua estranha, corda no pescoço e creu. E creu, nego. Agora, Deus dá mensagem para a liderança da igreja em línguas através de quem? Estou eu lá com a cara no chão e de repente vem e tal, e vai, e o povo, aleluia, o sinal chegou. Meu Jesus. Sabe uma coisa? Negociação de 1 ano mais ou menos. E compramos o terreno. Não tinha dinheiro, tinha só metade. Nós tínhamos um membro da igreja, um moço fantástico, jogou muita bola, estava jogando no Japão. Nós estávamos de $1 milhão para completar a compra. Nós tínhamos, vamos supor, que tenha sido $3 milhões na época, 5 milhões de reais. Liguei para ele e eu falei, irmão, estou precisando de um dinheiro. Ele falou, não, tem dinheiro aqui. Eu não falei agora, você não pode falar, né? Você só disse primeiro, estou precisando de um dinheiro. Aí o cara falou assim, $1.000 agora, não é? Manda amanhã.
Aí contei para ele da vigília que Deus falou, e que aí nós íamos derrubar a cabeça do Moroni, e ele crente. Ele me trouxe para casa ontem à noite. Eu estive num grupo pequeno, lá na casa do Toninho, e ele que me trouxe para casa, ele mora aqui por perto também, eu moro aqui perto também. E a reunião foi lá do outro lado da cidade. E ele falou, quanto que é? Eu digo, $1 milhão. Ele falou, tá bom, como é que eu mando? Então, mais ou menos um ano atrás, recebemos uma carta de uma das empreiteiras, dizendo que vai ser desapropriado 12 mil metros para passar mais uma pista, que é a pista que passa e encosta no nosso terreno. Só que a gente pensa assim, desapropriação pública é simplesmente desapropriação. Só que a desapropriação foi acompanhada de um cheque na nossa conta de R$2,5 milhões. Deus dizendo assim, vamos começar a devolver o dinheiro que vocês pagaram. Em valores naturais, nada de valores corrigidos, mas a metade que pagamos já voltou. Então você começa a ver como Deus trabalha de forma sobrenatural. Não é de forma natural. Você põe um sonho no seu coração, você joga o seu sonho para cima, você confirma esse sonho na oração. Eu não tenho dúvida que foi Deus que deu o terreno. Eu não tenho dúvida nenhuma, Vitória. Então, há momentos na sua vida que você não sabe o que fazer. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, tentar descobrir a voz de Deus. E a voz de Deus, às vezes, vem de forma muito estranha, gente. Porque no meio dessa reunião de oração, esse clamor aqui, que é a nação inteira, ele congrega toda a nação, mas quem profetiza não é da cadeia dos profetas. É um ministro de adoração, um levita. Esse pessoal do ministro de adoração é tudo levita, vive tudo levitando, entendeu? Tudo levitando, vive assim no sobrenatural, toca violino, vambora. Mas não levanta um profeta maior. Primeiro sinal do profeta maior é que ele tem barba. O profeta maior ainda é para barba, entendeu? A gente sempre espera que o profeta tenha um senhor, mas no meio da voz, no meio da congregação, levanta uma voz de um nome que você nunca mais vai ouvir na Bíblia, e ele diz assim, não tem mais, não tem mais, fiquem sossegados, porque é amanhã de manhã. Aleluia! Interessante a frase, né? Por que Deus não faz hoje algumas coisas? Porque Deus quer que a nossa fé seja amadurecida. E essa manhã é um tempo, entendeu? É o tempo de Deus. Deus tem um momento que Ele fala exatamente isso. Amanhã, de manhã, vou pedir um café para nós dois. Você entendeu como é que é o negócio? Vai ser só nós dois. Chama é hoje, os homens estão vindo. Amanhã, de manhã. E essa palavra entra no coração com uma condição. E veja que ele diz, olha, dai ouvido, Judá, o rei Josafá, não demais, não vos assusteis. Por causa dessa grande multidão, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Amanhã, de manhã, descereis contra eles. Por que não hoje? Amanhã, de manhã. Cada vez que você estiver sufocado, põe Deus do Roberto Carlos. Deixa ele dar uma rodadinha. De manhã, vou pedir um café para nós dois. Você entendeu? Só os dois, hein? Para mim não. Eu estou meio complicado. Vocês dois só os dois. E Deus vai dar a direção. E a direção, ela é meia complicada. Porque ele está com o seu exército afiado. Ele aproveita esse tempo, ele adestra, ele convoca. Esses reis todos contratavam mercenários. Davi foi um mercenário. Os 400 heróis de Davi, é tudo bandido aquela turma. Tudo mercenários, valentes de Davi. Era valente para Davi, para os outros não. Era exército de aluguel. É só ter sua vidinha direitinho. E certamente Josafá, que tinha um reino forte, chamou alguns para guerrear a seu favor, assalariados.
Mas Deus dá uma ordem dizendo, 17, nessa posição, nesse encontro, não tereis que pelejar. Como não? Os homens estão vindo, já marcaram o lugar da batalha. Não tereis que pelejar. Vocês vão fazer 3 coisas. Primeiro, vocês vão tomar posição. Posição é verdade. Segundo, vocês vão ficar parados. Terceiro, vocês vão olhar o que o Senhor vai fazer para vocês. Meus irmãos, aqui está o coração dessa mensagem. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeira coisa, toma posição. Nós temos, o líder tem que tomar posição. Há alguns líderes que são fracos, frouxos, que ele prefere arrumar um conselho e dizer, não, o conselho vai tomar a decisão, eu executo. O meu conceito de líder é aquele que toma a decisão e vai à frente. Os demais vão atrás. Esse é o princípio bíblico. O Senhor irá adiante de vós. Logo depois vinha o cortejo espiritual e os sacerdotes e os músicos. Logo depois vinha o exército. Era a hora da batalha. Na hora da batalha você não pode transferir responsabilidade para os outros. Você ora e diz para o povo, Deus falou comigo. E quando eu pastorei uma igreja há 36 anos com um conselho de mais de 60, 70 pessoas, onde tem juízes, onde tem advogados, onde tem médicos, onde está. Mas quando eu encafifo com uma coisa na minha cabeça, e já orei, e Deus disse sim, eles votam não, digo, não aceitas não, vamos votar outra vez, e vai, e de novo, e vamos, e eu vou chegando perto de quem está dizendo não, Deus está falando comigo, falou com você? Não, então é mim que vale, porque ele falou comigo. Falou comigo. Se você tem convicção de que Deus falou com você, não deixe ninguém tirar a voz de Deus da sua cabeça. Ninguém. A pessoa diz, não, mas eu pensei bem, o caixa não aguenta, eu pensei bem, aquele lugar não é estratégia, você pode pensar o que você quiser. Deus disse, tome posição, cara. Fica aí pedindo ajuda para os outros, ligando para não sei quem, e manda uma oferta para cá, senão a gente vai ter que falir. Tome posição. A maioria de nós não chegamos a lugar nenhum, porque nunca tomamos uma posição dizendo, se Deus é por mim, nada será contra mim. Aleluia. Essa visão de Deus que Ele me deu, eu tomo posição. Nós temos no meio pentecostal, vou tomar posse. Não, você não pode tomar posse, você ainda não comprou. Eu vou ungir esse terreno com óleo. Depois de ungido, nós, não, o terreno não é ungido, irmão. O terreno é comprado, a escritura é passada. Depois ela é registrada no cartório. Aí você faz um culto de ação de graça. Põe o tanto de óleo que você quiser, onde quiser. Você tem que comprar para cá, escriturar e registrar. Aí você joga óleo para cima, bebe óleo, entendeu? Mas não faça de coisas pseudo-espirituais. Entendeu? Há uma frase que eu não concordo com ela, que roda-se para esse Brasil. Você passa na cidade, na entradinha tem uma placa, esta cidade é do Senhor Jesus. Aí você vira a primeira rua, tem um boteco. Aí você vira o segundo quarteirão, tem um motel. Aí depois de andar na cidade, eu digo assim, se essa cidade é do Senhor Jesus, ele não sabe. Ele não sabe. Frase de Valnice, isso é valnicismo. A Valnice criou essa frase, que o Brasil é do Senhor Jesus. Ah, um dia eu meio hoje agora, como é que é? E a turma do Petrolão agora, como é que fica? De hoje é o Senhor Jesus? Mas Jesus está fora disso, irmão. O presidente do Congresso, que é nosso irmão evangélico, primo, né? Na fé mais ou menos, razoável. Aí o homem, já arrumaram 5 milhões para a conta dele. Ah, mas agora vai ser uma bênção. Ele é evangélico. Não, estou fora dos evangélicos. Eu estou doido para encontrar cristão. Eu estou querendo chamar de novo o nosso povo de protestante. Amém. Esse negócio de evangélico virou uma panela meio complicada. Entendeu? Antes a gente se definia.
Eu sou protestante metodista, eu sou protestante presbiteriano, eu sou protestante presbiteriano ou pentecostal, mas hoje virou um pacote só, evangélico. E a coisa está complicada. Então, quando você toma uma posição diante de Deus, que a batalha é do Senhor, que você não vai perder mais noite de sono, a batalha é do Senhor. E que amanhã de manhã ele vai tomar um café comigo e nós vamos descer o morro junto. Mas vai ser amanhã de manhã. Eu acho que foi a melhor noite de sono na vida de Josafá. Ele chegou em casa e disse para a mulher: pode jogar fora a caixinha de Lexotan, estou fora. Pode jogar fora a caixinha de frontal, estou fora. Vou dormir para chá de maracujá, nada. Chá de erva cidreira, nada. Chá de maracujá, maracujina, toma pelo menos 10 gotas de maracujina, meu bem. É 10 noites você dorme. Ele dormiu. E de manhã, é escrito na Bíblia, meu filho, não estou fazendo nenhuma interpretação com exegese ou hermenêutica errada, não. O texto sagrado, no verso 20, diz assim: pela manhã cedo, depois que ele tomou posição, pela manhã cedo, levantaram-se e foram. Mas ele diz: tome uma posição. Talvez na sua vida lutas, no ministério, você não tenha chegado onde quer, aonde você sonha ser. Alguns nossos missionários extraordinários eram péssimos para comprar propriedade. Compravam umas propriedades algumas vezes, numa rua que ninguém sabia onde era a igreja. Naquela rua, mais ou menos como aquela música, mais ou menos da década de 70, eu moro, aonde não moro, ninguém sabe onde é a igreja. Você pode ver, você vira a rua ali, tal. Nem GPS acha. Apesar de ter comprado propriedades extraordinárias, como os metodistas compraram a propriedade ali, da Domingos de Moraes. E o templo ali, bem perto da saúde, não sei como eles chamam ali, templos bem colocados. Mas nós mesmos, os missionários inocentes, achavam que um contrato de compra e venda era o suficiente. Não escriturava e não registrava. Hoje, 50 anos depois, nós estamos tentando tomar terrenos comprados pelo Brasil afora, que ficou lá e alguém construiu em cima e entrou com pedido de uso campeão. Eu vou dar uma dica para vocês: se tem alguém com algum terreno comprado pelos nossos queridos missionários que não registrou, não tem jeito de quem tomou posse ficar com o terreno, porque nós temos imunidade fiscal. A imunidade nos dá direito, se está em nosso nome, de fazer com que a prefeitura devolva o dinheiro de quem pagou e restitua a posse da propriedade do terreno, que nós fizemos isso em Curitiba com pelo menos 4 propriedades. Já tinham invadido, já tinham requerido de uso campeão, já havia concedido, mas nós entramos provando que compramos, pagamos e não pagamos imposto porque nós somos isentos. Não somos isentos, nós somos imunes. É mais do que isenção, é imunidade de imposto territorial e predial. Pronto. Não tem nada a ver com a mensagem, entendeu? Não sei porque fora, apaga esse pedaço aqui e deixa de lado. A segunda coisa que ele disse é: só tomar uma posição. Tome uma posição. Depois, pare de tentar resolver o negócio do seu jeito. Ele disse agora, o senhor Josafá, fique parado. Tomou posição, agora fique parado. Irmãos, não é nada mais difícil do que ficar parado. Porque nós temos uma tendência de querer pedir para o deputado, pedir um jeito, ao vereador, pedir um jeito, para um irmão influente lá na igreja, querendo dar um jeito para nós, da igreja, irmão. Toma posição, irmão. E depois, ficar parado significa descanse no Senhor. Deixe o Senhor, como diz a peleja, não é vossa, a peleja é do Senhor. Deixe de guerrear guerras que não são suas. Deixe o Senhor guerrear as nossas guerras. Deixe o Senhor combater as nossas batalhas. A maioria dos nossos fracassos é por ingerência nossa e não deixar o Senhor assumir o controle, como ele disse: tome posição, fique parado e espere até amanhã de manhã. E a terceira coisa aqui na sequência tinha um texto quase que imperativo, para não dizer imperativo. Ele disse: e vede
o salvamento que o Senhor vos dará, ó Jerusalém e Judá. Tome posição, fique parado e veja o que Deus vai fazer. Isso em qualquer área da nossa vida, pastoral, familiar. Nosso futuro, nós temos uma preocupação com o futuro dos pastores. Hoje a minha preocupação é essa. Nós temos um ministério chamado Mãos Estendidas, que eu estou construindo casas de 55 metros quadrados, num lugar bastante aprazível, porque colegas são encontrados no fim da carreira, ou já fora do ministério, sem ter Nós já construímos 6 casas, pretendemos construir 12, casas com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, o suficiente para um casal de velho, para eles terem, pelo menos no fim da vida, uma moradia digna, na frente de um lago lindo, uma área de 150 mil metros quadrados, que nós chamamos de Manaim, e uma parte chama Ministério Mãos Estendidas, que é para acolher pastores que chegam no fim da vida e não tem onde ser acolhidos. Porque uma delas é que nós às vezes descuidamos de recolher o nosso INSS de leite. Segundo, a igreja não cuidou de nós como deveria ter cuidado. Terceiro, é que a vida paga o preço que você estabelece para você. Cada um de nós tem o seu preço. Se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar. Deus faz a parte espiritual e nós devemos fazer a nossa parte. Como eu disse, eu quero ser bem pastoral com vocês nesses 3 ou 4, 5 vezes que nós vamos conversar. Então agora ele tem que só isso, ele tem que tomar uma posição, a posição que eu estou. Eu estou na posição, minha posição é a seguinte: eu voltei para Deus e Deus voltou para mim. O diabo voltou contra, entendeu? 2-1. Pronto, já perdeu. Deus voltou para mim, eu votei para ele, o diabo votou contra. Deus ganhou de 2-1. A vitória é minha já, meu amigo. O diabo não vai ter poder nesse negócio. É assim que eu explico o que é eleição ou predestinação. É isso aqui, irmão. Depende de quem você vota. Você vota em Deus, Deus vota em você. O diabo perdeu. Você vota no diabo, o diabo vota em você. Deus perdeu. Quem determina é você. É o livre-arbítrio que põe ponto final nessa história. Não é que Deus está passando no mundo, pôs a mão na cabeça de uns e o resto ele mandou para os quintos de inferno. Conversa fiada. É o livre-arbítrio o seguinte: Deus te quer e o diabo também. Você escolhe com qual dos dois você vai andar. Quem você escolher ganhou de 2-1 e não tem voto de Minerva aqui. Deus não se enerva. Entendeu? Não perde controle. Pronto, tomei posição. Meu exército é menor, mas eu tomei posição. Os guerreiros deles são melhores, mas eu tomei posição. E eles têm armas melhores do que a minha, mas eu já tomei posição. Eu estou do lado de Deus. E não tinha ainda os textos de Romanos escritos para Josafá lendo, não. Deus é por nós. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tinha nada. Ele tinha que viver pela fé. Ele disse: amanhã de manhã, então eu vou dormir essa noite. Nem que seja a última da minha vida, eu vou dormir. E amanhã de manhã eu vou pedir um café para nós dois. E nós vamos resolver esse problema. Nós vamos pôr esse negócio para funcionar. E chega de manhã. Ele sobe a montanha de Ossis. Porque a batalha seria no vale. Realmente as batalhas tinham lugares, até hoje. Tem lugares que é área de guerra. Por isso que essas guerras hoje são covardes. Essas armas teleguiadas matam crianças, matam mulheres, que não estão na batalha. Isso é crime universal contra os direitos humanos. Havia o local da guerra. E ele chega, você vai na sequência pela manhã cedo, tomou café com o senhor, levantou-se, foi para o deserto de Tecoa, saíram, foi Josafá, sua turma, ele já subiu o negócio, dizendo: olha como é que o cara muda, hein? Até ali ele estava chamando, pedindo oração, fazendo alianças. Agora ele reúne o povo e diz assim: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E mandou o povo: vamos cantar. Foi igual o pastor aqui: pega o violão, vamos cantar. Vamos cantar os cânticos de Sião. E cantavam e louvavam. Diz a Bíblia que eles celebravam, vestiam os ornamentos sagrados, não farda, mas ornamentos sagrados. E em frente do exército, eles louvavam o Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso será amanhã de manhã, depois de tomar o café entre os dois. E agora eles chegam no topo do monte, e tendo eles começado a cantar, Deus resolveu o problema. Eles oraram para baixo. Houve um encrenca entre os moabitas e os amonitas. Eles se desentenderam porque entrou um terceiro elemento entre eles. E diz o texto que eles foram desbaratados. Você tira o prefixo e tira o sufixo, fica barato no meio. Desbaratados. Prefixo e sufixo. Eles viraram barato. Já viram barato que você dá um bafo de baigão no canto da casa? Mas sabe, não sabe onde vai. Uma dá uma janela, outra vai de frente, mata a outra, outra mata a outra. Deus deu uma baigonzada nele. Fala aí, galera, toma, chá, ficou que um mata o outro mata o outro. A verdade é que quando a coisa sossega, quando Judá chega do alto, olha para o deserto, procurou ver a multidão, que eram corpos mortos, não jaziam em terra, nenhum sobrevivente. Mamma mia, tem que sobrar um. A não ser que esse bairro for forte demais. Porque tinha que sobrar um para contar a história, tem que sobrar um para contar a história. Saul sobrou na batalha. Ficou lá capenga e tal, pediu para o cara dar uma espadada nele, sei lá se Deus, foi ele que deu. Cada um pensa o que quer ali, porque o texto é meio enrolado, eu me enrolo com essas coisas, entendeu? Ele se matou. Se ele não se matou, auto-matou-se, ele se matou moralmente, espiritualmente. Ele se matou. Deus não destruiu Saul, Saul se destruiu. Agora, o rei olha para baixo, não tem ninguém. Cadê a batalha? Cadê a multidão? Cadê os inimigos? Cadê os opositores? Cadê a encrenca? Tudo foi resolvido no café da manhã. Amém. Quando você resolve com Deus antes. Quando você primeiro trata com Deus o que tem que ser tratado. E Deus coloca as posições de você não se meta, hein? Você vai ficar parado. Você não se meta, você toma uma posição. Está comigo ou está com o capeta? Não estou com o senhor. Então é 2-1 para nós. É 2-1 para nós. Nós já começamos ganhando. E assista o que Deus é capaz de fazer. Gente, uma das coisas mais gostosas da vida é quando você recua e vê o que Deus está fazendo no meio do povo. Como Deus está restaurando, como Deus está recomeçando um tempo novo, como Deus está fazendo coisas novas, como Deus tira dos seus olhos a empáfia de quem é você que está fazendo. Diga assim, olha o meu ministério, hein? Que ministério, hein? O meu ministério está florescendo. Se Deus deu uma abafada, morre tudo a meu Deus. Seca tudo. Salmo 37. Diz que seca a erva. Às vezes o nosso ego diz assim, não, comigo é assim. Aquela igreja não vai, me põe lá. 6 meses, tem gente saindo pela janela. Ou tem lá, tem lá, entrando pela janela. Porque se a coisa é a janela, Josafá teve que entrar no templo, fica parado o rei. Para um rei ficar parado, o rei, naquele tempo era costume os reis saírem na frente dos seus exércitos. E agora ele tem que descer do cavalo. E às vezes as coisas não vão na nossa vida, porque nós não queremos descer do cavalo. Monta o cavalo, mete uma cela bonita, faz expor douradas assim. Quem manda aqui sou eu. O cavalo combinado com você, ele, cavalo, você burro, puxa, o cavalo, ele dá uma relinchada. Quem manda aqui sou eu. Deus disse assim, desce do cavalo, tome uma posição e fique parado. Nessa guerra você vai ser catador de lixo, meu filho. Você não vai fazer mais nada. E de repente ele olha para baixo, não sobrevive. O texto 27 tem um grifo aqui escrito,
nenhum sobrevivente. Eu tenho um grifo aqui no começo do capítulo 20. Uma multidão se levanta contra nós. A multidão foi transformada em fator zero. A multidão, é a palavra, hein? Multidão. O que é a multidão? É quando você perde a capacidade de mensurar quantas pessoas tem. Porque aqui a gente pode calcular, uma sala de 20 por 15, 300 metros quadrados, 2 pessoas por metro quadrado, tira o corredor, o máximo 250 pessoas. Pronto. Praça da Sé, já tem uma medida. Quando enche a Praça da Sé, tá. Uma multidão é quando você não tem como mensurar. Não tem jeito, tanto que a Bíblia conta só até 5.000. Depois de 5.000 fala multidão, porque não dava mais para contar. Não tinha calculador naquele época, não tinha técnica de mensurar. Era uma multidão, não podia contar, era uma nuvem. E agora, diz aqui o texto, nenhum. A multidão vira nenhum. Era um coalhar de gente, era um coalhar de cadáveres, e eles então descem. Verso 25. Vieram Judá, vieram Josafá e o seu povo. Agora aqui vocês, claro, se você tem uma mínima formação teológica, você sabe que o direito de guerra, se você vencia, é tudo quanto pertencia ao outro, agora é seu. E eles começam a juntar despojos. E a Bíblia diz que eles ajuntam despojos que acharam entre os cadáveres, riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar. E eles gastaram 3 dias ajuntando as bênçãos. Eu acho que lá foi que surgiu o hino Conta as Bênçãos. Alguém disse assim, canta aí, irmão, um hino, como pedimos hoje. Ele disse, conta as bênçãos, vem para todo lado, ouro e prata espalhado. Eu estou contente pelo que Deus já fez. Era deles, foi Deus quem fez. E diz que eles ajuntaram 3 dias e não levaram tudo. No 4º dia eles pararam de ajuntar. A sequência do texto é assim: tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deus disse, você toma posição, você fica parado, e agora você vai com a cabeça, vai ajuntar as bênçãos. O problema nosso é que às vezes nós interrompemos a bênção de Deus, não sabendo esperar. Nós interrompemos a bênção de Deus, não sabendo ficar quieto. Depois nós mandamos Deus consertar nossas besteiras. Para meter uma cara, nós compramos, arrumamos lá um fiador, o fiador não paga, e nós não temos como pagar, e diz, Deus, olha a situação que tu me colocar. Deus diz, eu, hein? Esse assunto não é meu, não. Leva para o concílio, leva para o bispo. Esse assunto é de vocês, meu filho. Aqui não, eles ajuntam as bênçãos. E aqui tem a minha imagem, né? Eu tento imaginar os textos, eu tento não fantasiar, mas ver o que não está escrito. Eles recebem dar um nome naquele lugar. É interessante que aquele lugar deveria ser chamado, segundo os olhos de Josafá, Vale da Vergonha. Eles não tinham chance nenhuma de guerrear. Aquele vale poderia ser chamado de Vale da Morte. Aquele vale poderia ser chamado de Vale da Destruição, Vale do Fracasso. Mas naquele dia, diz o verso número 26, se ajuntaram e chamaram aquele lugar de Vale de Bênção. Glória a Deus. Chamaram aquele lugar de Vale de Bênção. E até hoje o tempo que foi escrito o texto, aquele lugar era conhecido como Vale de Bênção. Deus pode transformar os nossos fracassos em vales de bênção. Deus pode transformar as nossas tragédias em vales de bênção. Deus pode transformar os nossos fracassos em vale de bênção. O que fazer como não sabe fazer? Primeira coisa, a gente pensa na igreja.
Da onde lá, o que você chama, do que você chama, cada igreja chama de um jeito, diretoria, conselho, junta, presbitério. Eu só estou entregando a igreja, porque não aguento mais. 6 meses que eu não recebo, já cortaram a conta de luz 3 meses. É a sua batalha, amigo. Ou você encara e resolve, ou simplesmente você vai transferir de conduta. Você vai para outro lugar, vai ser a mesma coisa. Porque deixa eu dizer para você, eu pastorei uma igreja de 10 mil pessoas. Já pastorei uma igreja de 100 pessoas. E já pastorei a igreja 100 pessoas. Já tive 100 com C, já tive 100 com S. Já tive as duas. Já tive 2 igrejas de 100. É a mesma coisa, 100 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas. Não, 100 pessoas não dá conta. E 100 pessoas aí que não dá conta. Essa que eu recebi, 100 pessoas, uma igreja já de 20 anos. O pastor caiu, adulterou, eu larguei uma igreja que eu estava levantando há 6 anos no Rio. Fui para Belo Horizonte. Primeiro culto tinha 7 pessoas. Com licença? Eu, minha mulher, meus 2 filhos, 4. O superintendente distrital, com a esposa dele, vendeu quase 6. Tinha muita igreja. O povo da igreja, eu fiquei em pé, levantou o cara mais negativista que eu já vi na minha vida, que era o superintendente da escola dominical vazia. Primeira escola dominical, domingo de manhã, foi no povo, tinha umas 18 pessoas, naquele dia queria ver esse moço novo que chegou, foram lá uns 18, ele terminou a escola dominical e disse assim, eu estou vendo, não esqueça a imagem, eu estou vendo o português assim. Hoje tivemos só 18. Fiquei bem atrás, tá bom, irmão, no mês passado só tinha 1. Tá bom demais. É um crescimento fantástico. De 1 para 18. Ele falou para si, pastor, eu acho que nessa igreja tem cabeça de burro enterrado. E abro o livro e penso assim, eu já estou vendo o burro. Eu só preciso enterrá-lo, meu irmão. Eu preciso enterrar esse miserável. Com esse cara, dando o relatório do resultado da escola dominical, do jeito que ele dava, eu estava roubado. E é claro que 6 meses depois eu enterrei o burro. Eu enterrei o burro, meu amigo. Dei um jeito nele e tal. Botei minha mulher para ela. Pelo menos era uma burra que a gente se entendia em casa, entendeu? A gente arrumava as coisas. E na igreja, quando eu tinha 600 pessoas. 6 anos depois, tinha 600 pessoas. Ela estava quase no limite, que ela cabia 700. Nós temos que ter cuidado quando nós subdimensionamos o tamanho do nosso problema. Nenhum problema é maior do que o teu. E se você está ganhando de 2-1, única pessoa que pode te atrapalhar, que você tem que deixar de lado na tua vida, é Satanás. Não vote nele. Vote em Deus. Deus vota sempre em você. Parceria com Deus, bênção, parceria com o diabo, fracasso. Acabou. E aqui vem a bênção. E aqui vem a mão do Senhor. E aqui é aquilo que nós julgávamos impossível de acontecer. Numa das palestras eu quero te falar sobre o crescimento da igreja de Campinas. Como que eu fui subido? A maneira hostil como aquela liderança herdada pelos nossos amados missionários americanos, que eles legaram para mim, me trataram na primeira reunião. E você ganha a liderança na primeira reunião. Bata mais forte, cara. Se o cara que se julga o dono da igreja levanta e diz uma coisa, você enfia a guapa nele, para ele aprender que a igreja tem o nome de Deus nessa igreja. Entendeu? Fia o rei nele. Com todo amor. Aí fia o rei nele, sem dó. Eu fiquei sabendo que nesta casa agora tem o homem de Deus. E Deus vai. O que fazer quando não sabe fazer? Primeira coisa que você deve fazer, não faça nada. Faça nada. Nada. Faça o que Josafá fez. Jejua, ora, chame o povo. E às vezes a resposta não vem dos seus cursos de liderança, seus treinamentos com Haggai, seus treinamentos com 7 regras de Maxwell para crescimento da igreja. Às vezes sai da boca de um Zé Mané da congregação. Um irmãozinho
irmãozinho levanta lá, dá uma ideia, irmão. Entendeu? Aqueles irmãozinhos que ninguém dá nada para eles. Como esse cara é tocador de viola na igreja, o profeta. Função de levita era quem ia, ele levantou e profetizou. Às vezes a voz da solução do problema da igreja sai de quem você não está esperando. É uma irmãzinha daquela que tem calo no joelho, que chama você no canto, pastor, esse negócio não. Nessa madrugada Deus falou comigo. Aleluia. E essas irmãs que dizem que na madrugada Deus falou com elas, essas irmãs. Como diz o mineiro, é a chamada filosofia do boi. Lá vem a messe, irmão. Eu vi o Senhor. Meu irmão, quando o irmão disse eu vi, ela viu o Senhor. E o Senhor mandou dizer para o Senhor o seguinte: prepara, irmão. Às vezes não sai nas nossas pesquisas na internet, o que a igreja tal está fazendo, eu vou copiar. A igreja no seu... Não. Toma posição. 2-1. Estou com Deus, Deus está comigo. 2-1. O diabo já está perdendo. 2-1. Segundo, fique parado. Não tente dar jeitinho. Não tente fazer suas manobras. Nós somos danados para fazer manobra. Vamos chamar o cantor de fora. Vamos encher a igreja. Você chama, seja quem for, você chama a Cassiane, você chama a menina do Valadão, você chama lota a igreja domingo, segunda. Além de não ter ninguém, você tem conta para pagar, porque eles cobram. E cobram caro. E cobram caro. E ó, todo mundo que veio tem igreja, irmão. E domingo vai todo mundo para a sua igreja. E a conta de luz sua dobrou, que você ficou com aquele som deles com a coisa alta. Funciona não. Não funciona. Não dá resultado concreto. Descubra uma necessidade da sua área. Ora a Deus e se meta naquele. E Deus começa a levantar gente. Deus começa a levantar gente. E a multidão que estava do lado de lá, a multidão começa a ficar do lado de cá. Que aquele povo que desceu o monte e voltou para cá, desceu o monte desiludido, desesperado, desesperançado, e voltou rico. Cada um que juntava o despojo era dele, levava para casa. O cara já comprou uma televisão LED de 50 polegadas e meteu na casa, que ele era corintiano, queria ter o Corinthians. Cada um sofre do jeito que quer, né? Mas só para os dois, não. Eu digo que 2 últimos times na Bíblia, tem 3 times na Bíblia: Santos, Parmeira, mal escrito, está escrito errado, Parmena. É o Parmena, o diabo não é o Parmena. Mas o único time que tem na primeira divisão e na segunda é o Corinthians. Primeira Corinthians na primeira divisão, segunda Corinthians na segunda divisão. Aí vocês pegam. Acabou. Ele está na primeira e está na segunda. Ele vai para a segunda. Mas ele volta. Quando ele vai, ele volta. Ele vai e volta. Ele vai para pagar as contas. Depois de pagar as contas, ele volta para a primeira. E a segunda é mais barata. Quando você está nessa situação, você não sabe o que fazer, irmão. Veja o Senhor trabalhar. Diga: Senhor, tome o comando. Eu tenho uma frase quando eu falo para pastores, falei muito para pastores. Durante 17 anos eu tinha uma reunião toda terça-feira com 50, 60, 70, 90, até 100 pastores, nossos e de fora que vinham. Eu dizia assim: irmão, se você não puder ajudar Deus, pelo menos não atrapalhe. Por favor, deixa ele fazer o trabalho. Não atrapalhe. Não tenha medo de Deus. Todo medo do diabo. Não medo covarde. Existia o diabo e ele fugirá de embora. Bate o pé para ele que ele corre. Não, dá um espírito de possessão na igreja. Lasca uma oração brava que sai todo mundo. Lasca uma oração daquelas que você dá uma treinada em casa, boa. Se você orar pelo cachorro, ele foi embora, o diabo também vai. Porque ele é um cachorro. Ele é um cachorro, ele vai embora também. Treina com o cachorro. Ora, sai, cachorro. Vou orar na igreja, hoje. É hoje que eu vou gritar: sai. Vai voar a capeta para todo lado. Vai voar a capeta para todo lado. Você toma posição. Você fica parado e diz: Deus, não vou te atrapalhar, chega.
E Deus começa a fazer umas coisas misteriosas. E Deus é o Deus dos mistérios, dos tesouros escondidos. Entendeu? Das coisas sobrenaturais. Não é os nossos irmãozinhos de 3 pontos, irmão, que vai levar o povo às alturas de Deus. Às vezes é uns absurdos que acontecem na igreja. Você diz assim, fulano estragou o culto hoje. E no outro dia o irmão disse, olha, não entendi nada do senhor pregou, hein? Olha, aquela irmãzinha que deu o testemunho, ela falou o meu coração. E eu estou vindo para a igreja. E do meu sermão, você não lembra nada, pastor? Nada, pastor. Nada. O senhor falou umas coisas daquele céu. Ainda mais quando o senhor citou o grego. O grego. Ele quer saber de grego, irmão? Ele não está entendendo nem português direito, o negócio do WhatsApp, agora está todo mundo aprendendo. Você agora é VC, por TQ. Está ruim o negócio, entendeu? Facilita. Facilita. Toma posição. Sim, senhor. Espere o café da manhã. Espere o café da manhã. Não fique apressado, vai meia-noite para a batalha. Você vai perder. Tome o café da manhã com Deus. É posse da bênção. Depois desça. Deus disse, desça. Você sobe o monte. Quando eles chegarem em cima, eles dizem, mas cadê o exército? Eu termino com uma historiazinha muito simples do que aconteceu naquela batalha. Um português vem ao Brasil e fica encantado com as formiguinhas lá da peste. Os bichinhos tão pequenininhos, tão interessantinhos. Isso não tem em Portugal. Vou levar um casal. Ele pegou uma caixa de fósforo, pegou um casalzinho de... Eu não sei como é que ele sabia qual é o macho para ela fêmea, entendeu? Mas diz a história que ele pegou um casal para reproduzir em Portugal. Colocou na caixinha, lacrou, navio, 25 dias, chega em Portugal, reúne a família, comeu bacalhoada, grão de bico. Diz que quer mostrar o menor animalzinho do mundo que existe no Brasil. Abriu a caixinha. Cadê as formigas? Irmão, formiga daquele tamanho, acha qualquer buraquinho e se lascou. E a única explicação que ele teve para dar foi essa, os raios. Uma comeu a outra e depois a outra comeu a outra. Eu acho que foi o que aconteceu lá naquele vale. Um matou o outro, depois o outro matou o outro matou o outro, depois o outro matou o outro. E o último morreu de susto. De tanta gente que tinha morrido naquela guerra. A batalha é do Senhor. Quando você não souber o que fazer, entregue a batalha para o Senhor. 2-1 para nós. 2-1 para nós. Depende de quem que você vota. O diabo te quer. Deus também te quer. Quem que você escolhe? Na hora que você escolhe, você já é escolhido por Deus. Glória a Deus. O demônio não tem poder sobre nós. Amém. Nós somos meninos dos olhos do Senhor. Amém. Ele é o nosso comandante em chefe. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, tome posição. Tome posição. É aqui que eu vou ficar. Não vou mudar de igreja, não vou mudar de denominação, não vou mudar de bairro, não vou mudar de rua, não vou mudar de mulher, não vou mudar de cachorro. Vou ficar com todo mundo. Tome posição. Segundo, sossega, fique parado. Sossega, fique parado. Sossega, fique parado. Sossega, fique parado. Se mora perto da rua Joaria, vai ver um jogo do Juventus. E aí você vai ver o que é aprovação. Você com o Juventus tem torcida grande, é a italianada da Moca ali, um monte ali é Juventus. E de manhã, compra a palavra de Deus, diz, Senhor, senta mesa, o Senhor prometeu. O Senhor disse, amanhã, de manhã, vou pedir um café para nós dois. Vamos tomar o café, agora vamos para a batalha. E a batalha, que é do Senhor, antes, ele não gastou uma bala, se fosse bala. Ele não ganhou, ele não gastou uma lança. Ele não gastou uma espadada. Ele não desfez o seu exército. Ele não teve que pagar os mercenários. Ele desceu pobre, subiu rico. O povo desceu pobre, voltou alegre. O povo desceu triste, voltou alegre. Porque a vitória, sempre, no nosso ministério e na nossa vida, é do Senhor. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.